Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Peço que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 6, pretendo instruir os irmãos quanto ao ofício do presbítero, do presbiterato, haja vista que se aproxima então uma eleição e, como diz a nossa Constituição, é necessário que a igreja seja então instruída. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 6, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar. Ó Pai, nós bendizemos o Teu nome pela Sua graça, misericórdia, porque assim como o Senhor alcançou Cornélio há 2000 anos atrás, também visitaste o nosso coração com a Tua palavra e com o Teu Espírito, e nos alcançaste, tirando-nos então do pecado, da condenação, do mundo, e nos transportando, como diz a Sua palavra aos Filipenses, para o reino do Filho do Seu amor. Por isso, nesse instante, Te louvamos e Te bendizemos, porque nos reunimos como Teu povo para conhecer a Tua vontade, de modo específico acerca do ofício do presbítero, aqueles a quem o Teu próprio Filho, o Senhor Jesus, encarregou por meio dos apóstolos para dirigirem, governarem e ensinarem a Tua igreja, o Teu povo, o povo que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, até aquele dia bendito e glorioso, quando o Senhor então entre as nuvens descer e todos os olhos testemunharem o seu retorno e Ele então nos tomar para si mesmo. Até aquele dia então o Senhor continua a levantar homens, mover corações para esta obra bendita e celeste, que é a obra de servir ao Senhor na liderança, no governo, no pastoreio do Teu povo. Por isso, nessa noite, dá-nos a Tua bênção para aprendermos essa santa palavra, a fim de que pela autoridade, instrução, sabedoria do próprio Espírito, nós reconheçamos entre os nossos irmãos aqueles que o Senhor Jesus escolheu para serem cabeça de Sua igreja. Em Cristo, então, abençoa-nos. Tem misericórdia desse Teu servo. Não permita que minhas fraquezas, falhas, pecados sejam impedimentos para que o Teu povo ouça a Tua voz nessa noite. Então, somente fala a nós, em Cristo e por Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Bom, diante então da eleição que nós teremos, que é exatamente no final deste mês, eu quero instruir os irmãos hoje, a fim de que possam fazer suas indicações com conhecimento de causa e, logicamente, instruídos pela palavra do Senhor, entendendo que
a eleição, o governo, o exercício do presbiterato é uma obra espiritual, é uma obra dirigida pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve então a sua primeira carta a Timóteo, seu filho na fé, que nessa época pastoreava a igreja de Éfeso. Por volta de 62 até 64 depois de Cristo, é o período da escrita dessa carta. O apóstolo Paulo já esteve preso, ele ficou preso aproximadamente 2 anos, de 60 a 62. O livro de Atos, que nós estamos lendo sequencialmente, terminará com a sua prisão em Roma, exatamente a primeira prisão, ele foi preso posteriormente. E então, quando ele sai de lá, ele escreve a Timóteo, a fim de instruir aquele pastor sobre como devia proceder na igreja de Deus a escolha para a liderança. É bem verdade que a igreja dos Efésios já havia passado por essa instrução anteriormente. Os irmãos devem lembrar, no capítulo 20 de Atos, Paulo chama os presbíteros de Éfeso, se despede deles e instrui sobre como eles devem proceder a partir da sua saída do meio deles. Mas daquela data até essa a qual Paulo escreve, você tem aí um período relativamente curto, porém extremamente turbulento na igreja dos Efésios. Eles enfrentaram muitas dificuldades com falsos mestres, e por isso então o apóstolo Paulo agora orienta Timóteo sobre como proceder na escolha, a fim de que a igreja não mais se enganasse e nem mais sofresse, caso existisse no meio dela algum falso mestre ou falso profeta que, parecendo-se com os santos, pudesse então ser escolhido para ocupar o posto de cabeça e liderança na igreja. Paulo então diz que o episcopado, ou seja, a superintendência do povo de Deus, é uma tarefa extremamente nobre, e todos os homens deveriam almejar serem presbíteros na casa do Senhor. É bem verdade, e o apóstolo inicia exatamente a sua instrução a Timóteo, dizendo que fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo já inicia instruindo, dizendo o seguinte, que os homens deveriam desejar o ofício de presbítero exatamente para servir a Cristo e a noiva de Cristo. Não deveriam servir ou escolher o presbiterato por algum tipo de honra ou bônus que isso lhe traria, mas deveriam buscar exatamente o ofício de presbítero, a fim de poder servir a Cristo nessa função e servir a sua igreja, que também é sua noiva, a igreja de Cristo. Portanto, já que todos devem desejar e almejar o presbiterato, fica uma pergunta: podemos escolher qualquer um? Todos devem desejar, é uma ordem, mas será que todos podem ser escolhidos? Então, pensando sobre essa questão, sobre a escolha, é que o apóstolo nos estabelece um princípio para isso. E ele nos traz aqui 14 qualidades que devemos encontrar naquele que nós iremos votar como cabeça da igreja, e de modo específico da igreja de Poá, no dia 31 de março deste ano. Essas qualidades, essas 14 qualidades, elas estão distribuídas em 4 categorias. Nós veremos uma a uma, a fim de melhor compreender cada uma das categorias. Então, 4 categorias. A primeira categoria a qual Paulo trata se encontra no verso de número 2, e ele diz, é necessário. Vocês vão observar que as categorias vão ser mostradas no texto por essa palavra é necessário. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Observe que o apóstolo Paulo traça agora
qualidades que envolvem a moral cristã. Ele vai falar sobre essas qualidades dentro dessa categoria da moral cristã. E é importante entendermos, dentro dessa categoria, que a moral cristã, que é exatamente a primeira mencionada por ele, está intimamente relacionada com o ofício, que é o ofício do presbítero, ou o presbiterato. A título de esclarecimento, há uma diferença entre o ofício e a função. O ofício é a fonte da autoridade, a função é o exercício daquilo. Por isso que nós temos o presbítero docente e o regente. A fonte é a mesma, o exercício não. Então, há uma diferença, e é isso que Paulo quer que nós percebamos, a fim de que, já que ele nos instrui, de que essa moral cristã vai estar intimamente ligada com o ofício, com a fonte da autoridade. Observe que Paulo, e eu quero rapidamente passar pelo verso 1, antes de mencionar algumas das qualidades do verso 2, observe que ele encoraja os homens, dizendo que quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo diz que os homens devem possuir disposição em seus corações. Aspirar significa dizer colocar em. Então veja que a primeira categoria, que é moral cristã, mostra que os homens que possuem uma moral cristã boa, eles desejarão exatamente o episcopado, porque entendem que dessa forma servirão e glorificarão a Cristo na supervisão das ovelhas que pertencem a Cristo. Por isso que a primeira categoria é a moral. Ele não estabelece ainda as qualidades para o exercício da função, mas ele está mostrando um coração regenerado, um coração habitado pelo Espírito, transformado pela palavra de Deus. Observe que ser um presbítero na igreja é uma tarefa nobre. Entretanto, a nobreza da tarefa está intimamente ligada com o peso da responsabilidade. E se houver desvio de moralidade, a nobreza será corrompida e a responsabilidade esquecida. Então, a ideia apostólica é de despertar no coração da igreja a nobreza do ofício. E só poderemos, de fato, enxergar bons presbíteros quando os homens da igreja, com moral cristã, assim também enxergarem tal ofício. Dá para entender a relação, a íntima ligação? Então, o apóstolo diz: meus irmãos, certifique-se de que aquele que deseja o episcopado não esteja imbuído, ou seja, com o coração cheio, desejoso de orgulho carnal. Aquele que aspira o episcopado, aquele que deseja ser cabeça na igreja de Jesus Cristo, não pode ter orgulho carnal. Pelo contrário, este homem deve possuir uma consagração profunda de alma e desta maneira trabalhar na igreja do Senhor. Por isso que ele diz: quem aspira, quem deseja, quem impõe o coração naquilo. O apóstolo então lembra-nos que nós precisamos identificar isso. E é verdade, não temos como entrar dentro do coração das pessoas, mas podemos ver os seus corações mediante aquilo que eles externalizam, mediante suas obras, suas ações, suas palavras, seus pensamentos, mediante o seu estilo de vida. Por isso que a primeira coisa é exatamente a moral cristã. Paulo nos diz que é necessário que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível. Ele não está estabelecendo uma qualidade inatingível de impecabilidade. Não é isso que a palavra está nos ensinando. Não está dizendo que devemos escolher alguém que nunca pecou. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo é exatamente alguém que não é afeito ao pecado. A palavra grega para irrepreensibilidade ou irrepreensível, ela significa não se apossar de. Não se apossar de.
Paulo aplica então essa palavra no seu significado literal, dizendo exatamente que o homem que aspira ao episcopado, moralmente, não se apossa do pecado. Por isso ele é irrepreensível. Ele está acima de suspeitas. Ele é pecador, como todos somos. Mas ele não se apossa de. Ele não possui tal. Ele é acima de suspeitas. Então, por exemplo, se fizermos uma lista, e a título de exemplo, veremos, por exemplo, colocaremos nessa lista mentira, cobiça, de forma aleatória. O exame daquele que almeja o episcopado não é exatamente quem nunca cometeu nenhum destes. É exatamente o quão o coração deles está livre destas coisas, entende? É o quão o coração está livre destas coisas. Então, irrepreensível não é alguém que nunca pecou, mas é alguém que está acima de suspeitas. Ou seja, é alguém que peca, arrepende-se, corrige e volta aos pés de Cristo. É alguém acima de suspeitas. É alguém que tem o seu coração verdadeiramente consagrado para dedicar-se a servir a Cristo e à noiva de Cristo, que é a igreja. Então, Paulo diz, o presbítero, ou o candidato, perdão, o homem que almeja o episcopado, ele é um homem moralmente cuidadoso, respeitável. É bem verdade que ele, como todos, são falhos, como todos pecam, mas a igreja nota visivelmente a luta para mortificar o pecado, a luta para viver em santidade. Por isso ele é moralmente cuidadoso, ele é respeitável. Paulo também nos diz que aquele que deseja o episcopado deve ser marido de uma só mulher. Isso implica infidelidade matrimonial. Então, não pode haver a poligamia. Deve-se ter uma única esposa. Eu não vou entrar no mérito da questão que muitos levantam sobre ser casado uma única vez. Não é esse o propósito, então eu não vou tratar dessa demanda com os irmãos. O que eu quero mostrar aos irmãos é o princípio que a palavra estabelece, de fidelidade, marido de uma só mulher. Então esse homem que se comprometerá com a noiva de Cristo para servir a ela, deve dar testemunho do seu comprometimento para com a sua esposa. Ou seja, ser fiel à esposa é um espelho do quão fiel ele será para com a igreja do Senhor. Também diz que esse homem deve ser temperante, ou seja, de mente limpa, equilibrado. Essa palavra foi muito usada no seu contexto original grego, referindo-se à abstinência de álcool, ou seja, nada que torne o indivíduo sem sentido, ébrio. Então, a ideia da palavra é a ideia de equilíbrio, alguém que tem mente limpa, mente equilibrada. E é importante que os irmãos conheçam os posicionamentos, a postura, o que se pensa acerca das Escrituras, dos pontos doutrinários. Não votar apenas por votar, porque foi exatamente nesse erro que a igreja dos Efésios caiu antes da instrução que Paulo deu então a Timóteo. Votaram em pessoas sem conhecer o equilíbrio de suas ações e de seus pensamentos. Paulo também fala sobre a questão de controle, que é a ideia de sobriedade, mente sã. Pessoas que não se devaneiam, não fogem do rumo, do prumo, ou seja, não vão abandonar as ovelhas quando os lobos cercarem as ovelhas. Os homens de mente sã, que possuem autocontrole, eles darão suas vidas quando for necessário para proteger a igreja do Senhor. Então essa é a ideia. Homens que tenham domínio de si, saibam enfrentar o mal sem fugir dele, porque se fugirem, as ovelhas ficarão então à mercê dos lobos. Também fala sobre modéstia e ser respeitável. A palavra modesto aqui indica alguém ordeiro no seu comportamento. Ordeiro no seu comportamento.
E aqui, irmãos, ordeiro no comportamento é muito mais do que alguém que se veste bem, senta-se na postura correta numa cadeira, fala, cumprimenta pessoas. A ideia de ser modesto, de ser respeitável, a ideia de ter um comportamento ordeiro, envolve vida espiritual ordenada. Se aquele que pleiteia ser presbítero tem uma vida espiritual desordenada, certamente os seus comportamentos em outras áreas também serão desordenados. Então é importante entender isso, para nós não votarmos errado, achando que estamos votando certo. Então examine o modo respeitável, modesto, ordeiro do comportamento. Busque verificar a questão da vida espiritual, leitura, oração, consagração ao Senhor. Verão então esse modo ordeiro do comportamento, tanto na parte espiritual quanto em outras áreas da vida. Deve ser também hospitaleiro, ou seja, deve ser pessoas que desejem, que sejam satisfeitas, que se alegrem em receber pessoas em sua casa. Não pode eleger um presbítero que não goste de visita. Está errado. Ninguém também vai passar a gostar depois que for ordenado, não. Porque a ordenação é um ato formal de poder que é concedido a alguém. Não é a transformação, como se fosse uma metamorfose do indivíduo, não. Então, hospitaleiro é uma qualidade, porque a hospitalidade envolve exatamente o desejo de compartilhar. Se eu não sou hospitaleiro, talvez por diversas razões, mas a principal de todas pode ser ciúme daquilo que Deus me deu, ou ganância, coisas ocultas do coração. Então, a hospitalidade obriga o indivíduo que é hospitaleiro a compartilhar, a ter a alegria de dividir. Essa qualidade não pode faltar aos crentes, em hipótese alguma. Ela foi exigida, inclusive, das viúvas, conforme Paulo escreve nessa mesma carta, capítulo 5, verso 10. Então, não pode ser esquecida de nós. Paulo também diz que ele deve ser apto para ensinar. O ensino é o escudo da igreja. A palavra de Deus ensinada serve de escudo da igreja. A igreja dos Efésios sofreu pela falta do ensino. Falsas doutrinas entraram, machucaram, dilaceraram, mataram diversos crentes, trouxe, em alguma medida, prejuízos fora da igreja quanto ao seu bom testemunho. Então, Paulo diz que o presbítero precisa ser apto para ensinar. E apto para ensinar não significa ser alguém que fale bem ou que leia corretamente. A palavra aqui, apto para ensinar, a ação verbal significa não meramente disposição para ensinar, mas significa um poder espiritual de ensino. Poder espiritual para ensinar. Volta exatamente àquela questão de consagração. Volta àquela questão de coração resoluto em servir a Cristo. Então, Paulo diz que ele precisa ser apto para ensinar. Ele precisa ter poder da parte de Deus para ensinar a igreja. E esse poder não é achado. Ele é concedido mediante a vida com Cristo e com a sua palavra. Ele é concedido mediante o quão se relaciona com o Deus da igreja, com o Salvador da igreja, com o pastor das ovelhas. Então, apto para ensinar envolve oração, meditação da palavra, envolve vida na própria palavra e palavra na vida. Envolve aplicação prática das verdades de Deus na própria vida, por isso ele é apto para ensinar. Imagine então um descrente pregando o evangelho neste púlpito. Será que essa palavra teria poder para consolar, converter, encorajar, animar pessoas? É lógico que não. Porque aquele que fala não teria o Espírito Santo.
Então, a ideia apostólica é exatamente essa. Eu estou dando um exemplo extremamente grosseiro. Mas a ideia apostólica é exatamente essa. Os presbíteros, os que pleiteiam presbiterato, devem ser aptos para ensinar. Ou seja, a palavra tem que moldar suas vidas para que eles possam ensinar como a palavra molda vidas. Imagine eu consolar um irmão ou consolar qualquer membro da igreja, sendo que eu desconfio do consolo de Cristo. Imagine visitar alguém no leito de morte e falar a ele da vida eterna, sendo que eu mesmo não creio que ela exista. Então é nesse ambiente que a palavra, que Paulo instrui Timóteo e a igreja. Ele diz, aqueles que desejam precisam ser aptos para ensinar, eles precisam ter vida com Cristo, eles precisam ter vida com a palavra tem que ocupar o coração deles. Caso contrário, eles não terão o que ensinar. Então, na escolha para o cabeça, é importante e deve ser o principal de todos os quesitos, o quão o coração é ocupado de Cristo, o quão o coração é cheio da palavra, e o quanto a palavra molda o coração. O ano passado, eu estive compartilhando com os irmãos numa escola dominical, para minha tristeza, muita tristeza, um pastor a quem conheço desde 2004, hoje não é mais ministro da palavra, que durante um tempo foi um amigo, e um belo dia descobriram que 12 anos adulterava. Por que estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, ou nossos corações estão intimamente apegados à palavra, ou estão literalmente sem ela. Não há meio termo. Não há metade ocupado, metade não. Não há metade que quer aceitar e metade que não quer. Não há metade obediente e metade que pensa em obedecer. Ou é um, ou é outro. Então a ordem apostólica é: escolham homens aptos para ensinar. Que as palavras dos lábios tenham a autenticação da vida. Corações transformados. Então isso está envolto, todas essas qualidades, dentro dessa categoria chamada moral cristã. Dentro desse conjunto de verdades. A segunda categoria trata-se sobre a questão da vida cotidiana e dos relacionamentos. Olha o verso 3. Ele diz, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Nós temos 3 proibições no verso de número 3. Desculpe, 4 proibições no verso 3 e uma exigência. Uma exigência. 4 proibições, uma exigência. E estas envolvem a vida cotidiana. Veja, até mesmo o consumo, no caso aqui o vinho, mas pode ser outra coisa. Refrigerante, carne, coisas dessa natureza. Então, o apóstolo diz, aquele que vai liderar a igreja, o que almeja o presbiterato, não pode ser escravo do que come nem do que bebe. Não pode ser escravo do que come ou do que bebe. Não pode. Não pode ser escravo do vinho, da Coca-Cola ou de qualquer outra coisa. Seu coração tem que estar liberto para servir a Cristo. Não pode ser, então, escravo daquilo que ele ingere. Paulo também diz que aquele que almeja o episcopado não pode ser violento. Pessoas violentas no governo da igreja são pessoas que se valerão de sua autoridade para massacrar, destruir, pisotear as ovelhas. Então Paulo diz, aquele que pretende o presbiterato não pode deixar o coração ser tomado pela ira, pela violência, o desejo de vingança. Pelo contrário, deve ser modesto, deve ser sóbrio, deve ser temperante, deve ser inimigo das contendas. Também diz que ele não deve ser contencioso. Às vezes o indivíduo não é violento,
não é aquela pessoa que agride os outros de modo externo e imediato, mas ele ama as contendas. Ele ama as contendas. Então, Paulo diz, aquele que pretende o episcopado não pode se dar às contendas. Não deve ser um indivíduo contencioso. Precisa lembrar que ele foi chamado para ser um pacificador, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus nos trouxe a lei do reino, sob o nome de bem-aventuranças. Contencioso, geralmente disputa por causa de seus próprios interesses e por esta causa transformará a igreja no seu palco de guerras. Então Paulo diz, ele não pode ser contencioso. Também não pode ser amante do dinheiro, diz o apóstolo. Ele não deve ser avarento. Não pode ser avarento. Ora, se ele está como cabeça da igreja, a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo, a igreja que aguarda o retorno de Cristo para deixar essa terra, e ele que conduz a igreja ama essa terra, de que maneira ele vai conduzir a igreja? Como é que ele é aquele que está tangendo o rebanho para os céus, mas ele mesmo não quer ir para lá, não quer estar lá? Então Paulo diz, ele não pode ser cabeça na igreja, não pode ocupar o ofício de presbítero, não pode ser amante do dinheiro, avarento, cobiçoso, porque ele usará a igreja como Judas, para se beneficiar e saciar então o amor de seu coração, que é servir ao dinheiro. A exigência que o apóstolo faz, olhando tudo isso, é que aquele que almeja o episcopado seja amável, seja gentil, deve ser uma pessoa que busque ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Deve ser uma pessoa que busque lutar contra qualquer tipo de coisa que queira dominar o seu coração, haja vista de que só Cristo pode dominar seu coração. Então ele deve ser amável, deve ser gentil, deve ter controle de seu coração, não amar o dinheiro, não amar ou ser escravo de bebidas e comidas, não ser entregue então a nenhum tipo de violência, ou não ser aquele que semeia contendas no meio do povo de Deus. Percebam que todas essas proibições são colocadas para fazerem oposição ao comportamento pecaminoso dos falsos mestres, dos ímpios. Nós não temos tempo, mas se os irmãos lerem depois a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 23 e 24, poderão ver esse comportamento sendo detalhado naquele texto. Então, essas proibições são opostas ao comportamento pecaminoso dos falsos mestres, daqueles que usaram a igreja do Senhor, ou que nos dias em que lá estiveram, que causaram danos à casa de Deus. Então, essa ideia de que eu sou assim, caso seja contencioso ou brigão, isso é um sinal de relacionamento, de ser comum com os falsos mestres e não com Cristo e suas ovelhas. Deve então abandonar esse pecado e em Cristo lutar para não mais praticá-lo. Paulo então, tratando sobre a questão da vida cotidiana, ensina a Timóteo de que estas coisas agradam a Deus se os crentes fizerem elas, se eles buscarem manter seus corações longe de serem escravos, seja do que come, do que bebe, do que assiste, de qualquer coisa desse tipo. Se manterem seus corações longe da violência, longe das contendas, longe da idolatria. Se fizerem assim, eles estarão agradando a Deus. E desta forma poderão então pastorear, superintender a igreja do Senhor com a bênção divina. Certa feita, Matthew Henry, pregando sobre esse texto, fez a seguinte aplicação: que uma igreja é atormentada quando seus presbíteros possuem características do inferno.
tratando exatamente sobre ignorar estes princípios e eleger pessoas que possuem essas proibições como suas qualidades. Então, muitas vezes, nossas dificuldades são exatamente porque nós ultrapassamos o limite da palavra e não ouvimos Cristo por meio dos seus apóstolos e escolhemos a quem não deveríamos escolher. A terceira característica, a terceira categoria, ela se dá no ambiente familiar. Versos 4 e 5, Paulo nos diz: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Paulo nos diz que o governo da igreja, aqueles que almejam o presbiterato, estes têm já uma igreja para experimentarem o seu desejo, suas próprias casas. Escrevendo aos Efésios, capítulo 5, os versos de 22 a 33, o apóstolo fez um paralelo entre o casamento, o homem e a mulher, e o Senhor Jesus e a igreja. Aqui ele estabelece, então, olhando para Efésios, esse mesmo paralelo. O governo da família é igual ao governo da igreja. E talvez seja por não entender isso que muitos maridos e mulheres pecam. O governo da igreja é igual ao governo da família. É igual. Não há diferenças. Não há diferenças. O governo da igreja e o governo eclesiástico são exatamente iguais. A palavra exige dos homens essas mesmas características e qualidades para governarem suas esposas, seus filhos, para dirigirem suas vidas. Maridos violentos não são bons pastores de suas esposas e de seus filhos. Maridos avarentos, da mesma maneira, o coração ama o dinheiro e não a esposa e os filhos. Pessoas que não são irrepreensíveis dentro de casa fazem suas mulheres e filhos sofrerem, e assim por diante. Então há uma similaridade entre o governo da família e o governo eclesiástico, uma afinidade muito grande entre eles. E Paulo então diz que nós podemos, pelo governo da casa, ter um protótipo, uma espécie de visão embrionária de como aquele indivíduo será também com a igreja. Se ele não pastorear aqueles que estão sob sua responsabilidade dentro de sua casa, o que é que vai acontecer com a igreja? Fará exatamente a mesma coisa. Se não amar os de casa, não amará os de fora. Se não cuidar das necessidades do de dentro, não cuidará dos de fora. E assim sucessivamente. Então o apóstolo diz que olhando para dentro da casa, tendo então uma visão ali micro da igreja dentro de casa, perceberemos quem de fato é apto para pastorear a igreja de Cristo, no que diz respeito então à igreja de uma forma geral, agora olhando todos os crentes de uma mesma localidade. Tanto a casa como a igreja, diz o apóstolo Paulo, precisam de atenção cuidadosa. Tanto a casa como a igreja precisam de alguém que governe pelas Escrituras. Tanto a casa como a igreja precisa de homens que não as administre, mas que as pastoreie. Há uma diferença entre administrar e pastorear. A administração, ela não pode se dar com relacionamentos. Ela lida com dados, com fatos, com metas, ela lida com perspectivas. O pastoreio lida com almas. Umas mais fortes, outras mais fracas. Umas mais adiantadas, outras mais atrasadas. Umas que sofrem por coisas grandes, outras que sofrem por coisas menores. É exatamente assim na nossa casa. Um tombo para o filho mais velho não é o mesmo tombo para um filho mais novo. E se nós não entendermos estas coisas, não alcançaremos nem o coração do maior e nem o do menor. Então, o apóstolo nos diz que a administração da igreja
ela é extremamente afim com a administração da casa. E assim como dentro de casa precisa de atenção cuidadosa, precisa de governo bíblico, a igreja também precisa de atenção cuidadosa e de governo bíblico. E aqueles que almejam o episcopado precisam compreender que não são chamados para serem administradores, mas para pastorearem a igreja, assim como devem pastorear suas famílias. E é interessante porque esse princípio, ele não é ensinado muitas vezes na igreja quando tange ao casamento. Por isso que certos rapazes e certas moças se frustram no matrimônio, porque o rapaz muitas vezes casa entendendo que ele vai ser o administrador do lar. Quando ele casa, ele se depara com algo que é exigido dele além disso, e então ele se frustra. Muitas mulheres casam entendendo que o casamento se dá exatamente como esse mero relacionamento que às vezes nós temos na igreja, de nos vermos dominicalmente e sem muito contato, sem muito envolvimento, falarmos como está, oi, tudo bem. Dentro de casa é diferente, a ação de um afeta o outro, por isso que não é administrativo, é pastoral, é de vida. E o cuidado com a família, que é também exigido da igreja, o mesmo cuidado, se dá então de 3 formas. Essa forma pastoral, que vem então numa forma sacerdotal e real, imitando exatamente aquilo que o Senhor Jesus fez e faz conosco. Então veja, pastorear nossas famílias e nossa igreja pastoralmente significa servir as almas. O ministério, a palavra ministro, significa servidor, serviço. Tem gente que acha que ser ministro é ser o maioral. É o inverso. A palavra ministro significa servir. Ser pastor implica em cuidar. Se um dia eu pudesse levá-los a uma roça, eu levaria para que vocês pudessem ver o pastor cuidando das ovelhas ou do gado. Quem está de folga comendo são os animais. E quem está de trabalho, vigilante, é o pastor. Então, essa concepção precisa ser compreendida, tanto para a igreja quanto para a família. Então, cuidar do rebanho, na forma pastoral, implica servir as almas, cuidar das almas. Ou seja, a principal preocupação do pastor, do presbítero, é o bem-estar espiritual e físico das ovelhas. Da mesma forma, os maridos precisam cuidar das almas de suas esposas, seus filhos, se preocupar com o bem-estar espiritual e físico dos seus filhos e da sua esposa. Também precisa cuidar de modo sacerdotal, ou seja, amar e sacrificar-se por amor e pelo bem da família. Ou seja, amar a esposa e os filhos não é dar o chocolate no dia 12 de junho, não. Porque qualquer um pode fazer. Um desconhecido, um hipócrita. Mas amar significa sacrificar-se, dispor-se a morrer pelo bem do outro, dar a si mesmo como Cristo deu-se por nós naquela cruz. Então, amar significa ver e desejar o bem-estar do outro antes do seu próprio bem-estar. Pastorear a igreja e a família implica estas coisas. Interessante que às vezes nós vemos algumas mulheres reclamando dos maridos que são egoístas. E você às vezes acha que são pessoas que não dividem as coisas. Não, às vezes é exatamente isso. Ambos estão cansados, mas um se acha no direito de descansar antes do outro. E geralmente quem peca neste quesito somos nós, os homens. Veja. Você quer ser homem? Quero. Quer ser presbítero? Quero. Então, meu irmão, disponha-se para morrer. Porque foi desta forma que o Senhor Jesus alcançou-nos no nosso inferno, na nossa condenação, no nosso tremendal de lama. Ele nos alcançou mediante sua morte, sua entrega. Então, amar sacerdotalmente significa isso. Sacrificar-se pelo bem-estar espiritual e físico da família e da igreja, né? Doar-se
por eles, interceder por eles. Quantas vezes os pastores, os presbíteros, com agonias por causa de seus próprios problemas, precisam orar não por si, mas por aqueles que sofrem, que estão debaixo de seus cuidados. Se nós não entendermos isso, nós não faremos isso. E aqueles que estão debaixo de nossos cuidados em sofrimento, desamparados ficarão de nosso cuidado. Por isso, aqueles que pleiteiam o presbiterato precisam entender que seus corações não mais estarão para si mesmos, mas agora sempre para os outros. Também aqueles que governam a igreja e a família precisam agir como reis, como Cristo age, como cabeça, Senhor. Os bispos dirigem suas famílias, dirigem a igreja pelos mandamentos de Cristo, ou seja, não é o que eu quero, nem o que eu acho, mas é a lei do Senhor Jesus que dirige a igreja. E como reis, eles precisam apontar a direção do caminho. Diga-se de passagem que nessa área é uma das áreas onde mais somos tentados. É exatamente apontar o caminho. Porque é mais confortável deixar cada um bater com a cara na parede do que tomá-los pelas mãos, contra a vontade, e levá-los ao caminho certo. Mas, uma vez dispostos para servir no ministério presbiterial, pastoral, é nosso dever como reis dar as leis de Deus e direcionar, apontar nossas famílias e nossa igreja para a glória de Cristo e para o bem dela mesma. Então, estas coisas precisam ser observadas por nós. Pastor, eu acho que tem alguém que será um bom presbítero, mas eu não conheço a casa dele. Não vote nele. Talvez seja duro dizer isso, mas é a verdade. Não vote nele. E veja como Deus é sábio. A palavra estabelece um princípio de conhecermos as casas uns dos outros. Como é o nome disso? Comunhão. Ou seja, até mesmo para escolhermos um oficial da igreja, um princípio básico da fé não pode ser esquecido: o desejo de relacionar-se uns com os outros. Não conheço a casa de fulano, não sei como ele trata os filhos, como ele trata a mulher. Não vote nele. Porque da mesma maneira que você não sabe como ele age com estes, você também não pode saber como ele agirá para com você, na função de presbítero, de pastor da sua vida. Então, o apóstolo ensina-nos esse princípio glorioso. E isso nos faz cada vez mais diligentes com nossas famílias e com nossas igrejas. Evita que nós erremos em nossas casas e erremos em nossas igrejas. E, ao mesmo tempo, cumpre um princípio bíblico de que famílias fortes, igreja forte. Não é o inverso. Famílias fortes, igreja forte. A última categoria de qualidades é a experiência da fé. Eu vou ser mais breve nesse. Mas veja, há uma experiência. Não pode ser desconsiderado isso. O apóstolo Paulo então diz nos versos 6 e 7. Não eleja ninguém que seja novo na fé. Não pode eleger um neófito. Para que este não seja surpreendido pela soberba e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, a última categoria é a da experiência cristã. Paulo então diz: aqueles que almejam o presbiterato não podem ser neófitos, noviços na fé, novos na fé. Não podem. A ideia da palavra novos na fé, noviços na fé, ela tem o significado de plantado recentemente. Plantado recentemente. Então, o apóstolo usa essa palavra
com esse aspecto metafórico para falar de alguém que possui pouca experiência na fé cristã. E a razão para isso, veja, ele diz que este que é novo na fé pode sim ser achado de alguma maneira como uma presa fácil para Satanás. E a igreja, ao elegê-lo, é como se ela estivesse entregando ao leão para ser devorado. Então isso não é uma ação de fé, nem de bondade da igreja. Vamos dar esse cargo para alguém, para que ele se firme na igreja. Pelo contrário, é como se nós estivéssemos pegando essa pessoa e dizendo: nós te odiamos e queremos que você morra, não por nossas mãos, mas pelos dentes do leão. Observe que Paulo diz que a imaturidade cristã, a imaturidade espiritual, aliada, somada à autoridade do ofício, ela pode desencadear presunção, soberba e orgulho. E aquele que um dia desejou servir a Cristo pode, de repente, passar a querer servir a si mesmo e caminhar pela mesma trilha de Satanás, abandonar Cristo e passar a pensar que ele mesmo é Cristo. Então Paulo diz: meus irmãos, não façam isso. Em nome de Cristo, não façam isso. Imaturidade com autoridade é uma combinação extremamente perigosa, que pode resultar na morte espiritual e até física daquele irmão. Paulo diz: isto pode levá-lo a uma depravação moral tamanha, irremediável até. Não estamos tratando de salvação. Ele não trata de salvação, ele está tratando de entrega de coração. É possível, pela inexperiência e pela autoridade, alguém se desviar, se depravar moralmente de tal forma. E não são poucos os casos de presbíteros, diáconos, pastores que já abandonaram a fé. Quando vamos examinar o início, a fonte, enxergamos, via de regra, o mesmo erro. A imaturidade. Veja, imaturidade espiritual. No tempo de vida, precisa ser contado, mas precisa ser experimentado e examinado a maturidade espiritual. O princípio é simples. Quem tem 100 anos tem porta aberta? Não. Mas quem tem 20 tem portas fechadas? Também não. A maturidade deve ser identificada em ambos. Porém, é importante lembrar de uma coisa lógica. Ninguém que entre para a fé hoje seja como Paulo amanhã. Então, é necessário um tempo de amadurecimento, de conhecimento. É necessário um tempo. Mas o apóstolo não está dizendo: elejam aqueles que têm 1000 anos na igreja. Não. Está dizendo: examine o coração. Examinem a experiência de fé, o quão se relacionam com Cristo, o quanto são maduros na palavra, né? E assim sucessivamente. Paulo também nos dá agora um quesito para experimentarmos a maturidade da fé. Ele então diz: este homem precisa ter boa reputação, bom testemunho dos de fora. Isso é maravilhoso. Ele não pede bom testemunho dos de dentro, ele pede dos de fora. E isso é algo esplêndido. O apóstolo Paulo diz: ele precisa ter bom testemunho dos de fora. Por quê? Porque dos de dentro ele já nos deu as orientações de como identificar se ele é são na fé ou não, apto ou não. Então agora ele diz: ele precisa ter bom testemunho dos de fora. Ora, isso é lógico. Aonde é que você exerce a sua fé? É aqui dentro? Não. Você não passa 7 dias aqui dentro. Mas você passa 8 horas no seu trabalho. Vamos ver então, que crente é você no seu trabalho? Na sua escola? Na sua casa? Será que os seus vizinhos descrentes votariam em você para ser presbítero? Os descrentes.
por conhecer a sua conduta, sua postura, o seu trato com a esposa, com seus filhos, diriam: rapaz, eu não sou membro da igreja, mas eu voto nesse camarada para ser presbítero lá dessa igreja. Será que ele faria isso? Será que o seu patrão faria isso? Olha, eu não tenho nada a ver com a igreja, mas se me pedirem um voto, eu voto em você. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, ele precisa ter bom testemunho dos de fora. E é lógico, porque é lá que nós demonstramos nossa fé. É lá que Satanás arma as suas armadilhas. É lá onde as pedras são postas de manhã, de tarde, de noite. É lá onde ele estrategicamente tenta derrubar-nos, tirar os nossos pés. É lá onde ele quer mostrar toda a maldade que ainda reside no nosso coração, que precisa de transformação. É lá onde essas coisas acontecem. E é lá que nós daremos testemunho da maturidade espiritual, tendo autocontrole com os ímpios que estão ao nosso redor, que tentam nos destruir. É lá que poderemos, por exemplo, imitar Davi, quando teve a oportunidade de se vingar de Saul. Entretanto, ele disse: ele é um ungido de Deus, ainda que queira me matar. É lá no trabalho que podemos mostrar misericórdia ao nosso colega que quer nos derrubar. É lá, na nossa vizinhança, que podemos mostrar aos nossos vizinhos, pagãos ou não, que falam mal de nós, mas que nunca ouviram uma palavra má de nossa boca. Eles podem falar de nós, mas nunca ouviram algo que saísse de nossa boca, que fosse profano ou imundo. Mas é eles quem dão o testemunho de nós. É eles. É na faculdade que os jovens e os adolescentes na escola podem de fato mostrar se amam ou se odeiam a Cristo. É quando um grupo o rejeita pela sua fé e ele satisfatoriamente diz: meu Cristo foi rejeitado em minha causa e por meu favor. É lá que ele diz isso, não é aqui. No meio dos outros adolescentes, filhos dos crentes que se reúnem como crentes para fazer uma coisa de crentes. Mas é lá, é no trânsito, quantas vezes somos fechados, que o nosso coração é exposto à violência. Ao invés de dizer: Senhor, dá graça e evite que tal pessoa, apressado ou não, se mate, é lá onde dizemos isso ao Senhor. Mas geralmente dizemos: seu miserável, palavrões saem de nossa boca, se pudéssemos, mataria, porque ele interviu no nosso curso. Pessoas talvez não saibam nos outros carros que somos crentes, mas o nosso Deus nos vê. E se um dia fosse perguntado a eles: rapaz, aquele cara lá no sinal, que você de vez em quando encontra com ele, você escolheria ele para ser o seu presbítero? Você é doido? O cara queria matar o outro porque fechou. Se eu disser um não para ele, ele vai querer me enterrar de cabeça para baixo. Mas é lá, e por isso Paulo diz: o teste da maturidade se encontra no testemunho dos de fora. É lá. É no banco que muitas vezes roubamos a vaga dos outros. É lá, meus irmãos. É no postinho de saúde, quando subornamos alguém que conhecemos para passarmos na frente de outro que chegou primeiro, sob o título de amizade, mas é lá que corrompemos alguém. É lá. A maturidade espiritual exigida de um presbítero, ou daquele que almeja o presbiterato, demonstrado em todas essas qualificações exigidas, por fim, são expostas aonde vivemos, porque é lá que nós colocamos a nossa fé em ação. Aqui dentro é lógico que exercitamos nossa fé, mas não no sentido que o apóstolo prescreveu para nós agora. Nenhum de nós quer brigar com o outro agora no culto. Nenhum de nós quer ser contencioso. É lá, é naqueles momentos que nós podemos dizer: eu estou apto, pela presença de Cristo e do seu Espírito em mim, para servir a Cristo na função de pastor, de presbítero do seu povo. Eu quero concluir então dizendo aos irmãos o seguinte:
Não basta desejar ser presbítero. Não basta termos a necessidade de eleger alguém. Nós precisamos procurar estas qualificações. E nós não devemos procurar estas qualificações agora, hoje, até o próximo domingo, que é o período das indicações. Estas qualificações devem ser procuradas continuamente. Continuamente. Porque ninguém pode ter segurança de que outro é são na fé dentro de uma semana. Estas coisas implicam em vivência, conhecimento, relacionamento. Então, diante de Deus, ore, dobre os seus joelhos e diga a Cristo: Senhor, eu quero te servir, elegendo aquele que o Senhor mesmo tornou apto. Por isso, dá-me olhos para ver a aptidão de meus irmãos. Que Deus nos dê graça e aplique a sua palavra bendita às nossas almas, à nossa vida. Amém?